Bem-vindo, pessoal, a mais uma videoaula das Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje vamos falar sobre matemática. Vem comigo! Então vamos lá de novo então. Nós estamos falando de função afim, tá, pessoal? A função afim, ela tem... Primeira coisa que nós vamos saber, f de x e y, isso aqui, ó, é a mesma coisa, tá? São iguais. Ela tem uma estrutura que vai aparecer para vocês, que vai ser desta forma aqui. Ax mais b. Perfeito? Isso aqui vai ser sempre uma reta. Tá? O gráfico vai ser uma reta. Bem, se esse gráfico vai ser uma reta, essa reta ele pode ser, tá? Ele pode ser da forma... Cadê minha coisa aqui? Calma aí que eu tenho que fechar aqui para pegar aqui. Ele pode ser da forma crescente, quando ele vem e vai subir, ou ele pode ser da forma decrescente. Como é que ele é decrescente? Quando ele vai descer. Essas são as duas situações de vocês, tá? Então, deixa eu voltar lá para a minha outra tela. Então, o gráfico de vocês, se ele for um gráfico desse tipo aqui, ó, ele for crescente, tá? O que quer dizer isso aqui? Aquela função onde eu tenho aqui, ó, ax mais b, esse a aqui, ó, tem que ser maior do que zero. O que quer dizer isso? Ele tem que ser positivo. Se esse cara for positivo, o gráfico vai ser desse modo aqui. Se esse... Nossa, linha torta. Se esse cara for negativo, ele vai ser decrescente, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que saber disso. Pegar uma função, olhar para isso aqui e saber, ele é crescente ou ele é decrescente. Uma outra coisa interessante é que esse cara aqui, ó, o B, ele vai ser sempre esse ponto onde ele corta o eixo Y, tá? Então, isso aqui é onde corta, eu vou cortar esse corta aqui com, entre aspas, porque não é corta, né? O eixo Y. Beleza? Até aí, tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? Se vocês não perguntar, eu vou indo. Não, para mim tá tranquilo. Tá aí, até agora é teórico. Então vamos lá. Tudo bem, por enquanto. Vamos pegar então uma função qualquer aqui, 2x mais 4. Vamos pegar uma coisinha simples. Vocês têm que traçar esse gráfico dessa função. Foi uma das coisas que eu pedi para vocês. Tá? Vocês têm dois caminhos. O primeiro caminho que vocês vão fazer é achar os pontos principais, tá? Quais são esses pontos principais? Quem é esse ponto principal? Tá? Esse ponto principal é aonde ele corta. Onde corta o eixo X e onde corta o eixo Y. Eu fiz um vídeo explicando isso aqui para vocês, tá? Se quem ainda não acessou lá, acessa lá, eu fiz o canalzinho no YouTube Pílulas do Conhecimento, entrem lá que eu fiz um vídeo com isso aqui para vocês, tá? Então, para cortar o eixo X, ele tem que ser um valor em X e o Y obrigatoriamente ser zero. Para ele cortar no Y, tem que ser zero e um valor para Y. Essa é a ideia principal para a gente poder encontrar esses pontos aqui. Então, o que nós vamos fazer com essa função aqui, ó? Tá? 2x mais 4. Nós vamos pegar ela, a f de x igual a 2x mais 4, e vamos fazer essa pergunta. Tá? Opa, deixa eu começar pelo x, que é mais tranquilo. Aqui, e vamos fazer essa pergunta aqui. Quem é esses pontos aqui? Como é que a gente vai fazer isso? A gente quer saber o valor de x. Então, esse y é zero. Quem é que vai ser zero? Isso aqui, ó. Isso aqui vai ser zero. Zero igual a 2x mais 4.
A gente monta a conta dessa maneira. O que acontece? Esse 4 aqui é positivo, ele vai passar para o outro lado, invertendo a operação. Ele fica negativo, ó, 2x. Esse 2 está multiplicando, ele passa dividindo aqui, e ficamos com x igual a menos 2. Beleza? Então, o ponto que a gente tinha antes, a gente descobriu quem é esse cara aqui, ó. O valor para esse cara. O valor para esse x aqui é isso aqui. Então, o par ordenado fica menos 2 e 0. Vamos fazer o mesmo pensamento agora para esse aqui. Aonde é que vai esse... A gente quer descobrir o y. Onde é que vai esse 0 aqui, ó? Nesse local aqui, ó. Lugar do x. Então, fica y igual a 2, que multiplica 0 mais 4. Qualquer multiplicação, qualquer número multiplicado por 0 é 0. E aqui fica y, 4. Então, eu tenho um par ordenado 0 e 4. O que eu teria que fazer? Eu teria que fazer o gráfico dessa situação aqui. Deixa só eu dar uma ajeitada aqui, para não perder esses cálculos. Aqui. Deixa ele quietinho aqui. Pegar a borracha. Deixa eu apagar isso aqui, para não ficar incomodando. Até aí, tranquilo? Perguntas? Sim. Tudo bem, por enquanto. Tudo bem? Então nós temos que fazer o A gráfico. videoaula já explicava isso muito bem. Eu sei, eu tô sendo repetitivo em algumas coisas. Então eu tenho que fazer o gráfico disso aqui. Então, vamos lá. Esse é o eixo X. Esse é o eixo Y. Tá, faltou um pedacinho mais aqui. Então, ele vai ter que marcar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, deixa eu pegar em azul para ficar a mesma cor. Aqui, ó. Esse ponto aqui tem que ser marcado em cima do eixo X. Então, como vocês estão com papel quadriculado ou com uma régua, o primeiro ponto é o menos 1, o segundo ponto é o menos 2. Agora, para marcar o eixo, esse valor aqui é no eixo Y. Aqui, ó. 1, 2, 3, aqui é o 4. Então, a reta nossa, ela vai passar nesse ponto aqui. Faz de conta que passou, tá? Esse ponto aqui, ó. O menos 2 aqui, ó. Faz de conta que passou. E o 4 aqui. Esse menos 2 a gente chama também de raiz da função. É ela que a gente tem que olhar, para fazer aquela análise, para ver quem é positivo, quem é negativo. Então, o estudo do sinal fica assim, ó. Y maior, Y positivo, Y igual a 0 e o Y negativo. Onde é que vai ser esses valores? Quando é que ele é 0? Ele é 0 quando eu pego esse ponto aqui, ó. Por que é esse ponto? Eu vou explicar para vocês, tá? Então, vai ser quando x é igual a menos 2. Quando é que ele é positivo? Quando ele está aqui para cima, ó. As imagens deles aqui para cima. Então, vai ser x maior que menos 2. Quando é que ele vai se tornar negativo? Quando ele vir aqui para baixo. Então, x menor que menos 2. Essa é uma maneira de fazer, pessoal. Tá? Por que isso aqui é a raiz da função? Que se eu botar esse número aqui no lugar do x, isso aqui vai dar 0. Essa é a situação. Tá? Então, olha só. Vamos pegar... Opa, não é nessa aqui. É na equação aqui. 2x mais 4. Tá aqui, ó. O que eu queria fazer para vocês está aqui feito, tá? Então, quando eu pedir para vocês baixarem aquele aplicativo no celular, ele faz essas contas para vocês. Eu não sei se ele faz o estudo sinal, mas essas contas eu tenho certeza que ele faz. Ele faz o gráfico para vocês, tá? Como eu não posso pegar o celular aqui, eu peguei um outro aplicativo de matemática, que é esse aqui, ó. Tá? Que eu conheço bem. Então, aqui tá, ó. Aqui tá o que a gente falou que é a raiz da função, ó. Isso aqui é a raiz. Tá?
e aqui a parte positiva e aqui a parte negativa. Então, calma aí. Não, fiz kkk de novo. Ó, aquilo que eu queria fazer com vocês. Esse cara aqui é a parte positiva do gráfico. Esse cara aqui é a parte negativa do gráfico. Por que ele é positivo? Porque qualquer valor que eu pegar aqui e seguir na reta, ó, se eu pegar o -1, ó, ele vai bater no gráfico e vai voltar e vai ter essa imagem 2, ó. Se eu pegar o 1, ó, ele vai até lá em cima e bate aqui, ó. Então, todas as imagens, todos os Y aqui são positivos. Se eu pegar coisa para este lado, todos os Y que eu pegar aqui, ó, eles vão ser negativos. Isso é a imagem, isso é a análise do sinal da função, tá? Isso é uma função crescente. Se a gente fazer uma única modificação na função, olha só, se em vez de eu colocar isso aqui como positivo, vim aqui e pegar a mesma função, a f de x igual a menos 2x mais 4, já muda toda a estrutura dela. Até aí, tranquilo, pessoal? Pergunta sobre isso ou não? Tudo bem. Tudo certo? Uhum. Então tá, então... Chegou mais alguém aqui, que eu não dei oi ainda? Tem 16? Tá bom. Então vamos nessa, pessoal. Uma outra maneira, eu não preciso fazer o gráfico sempre com isso aqui, tá? Esses aqui são os pontos principais. Para fazer o gráfico, eu não preciso mais que 2 pontos, tá? Então, tem uma outra maneira de fazer o gráfico, quando a gente pega e pode fazer uma tabela. Só que essa tabela aqui, ela pode não te dar todas as informações que vocês precisam. Então, aqui, nesse lado aqui do X, vocês escolhem os pontos, ou melhor, os números que vocês querem colocar. Esses números podem ser qualquer número, tá? Normalmente, quando a função ela é bonitinha desse jeito aqui, ó, não tem fração, não tem número com vírgula, não tem raiz, não tem nada disso aqui, a gente recomenda vocês pegarem de 3 a 5 pontos, ou de 3 a 5 números. Os números seriam esses, ó. -2, -1, 0, 1 e 2, tá? Por que esses pontos? Simples, porque eles são os mais próximos dessa região aqui, ó, de fazer o gráfico. Então, vocês iam trabalhar com esses pontos de 2 a -2, quer dizer, 5 pontinhos aqui. Perfeito? Como é que eu faço isso? Vamos lá, então. Ó, esse aqui, ó, vou fazer em amarelinho, tá? Eu vou pegar o -2, vou vir aqui, ó, a f de -2 vai ser 2 que multiplica -2 mais 4. Vai ser aqui 2 vezes -2, -4, mais 4, sinais opostos diminui, isso aqui dá 0. Esse ponto aqui vai ser 0. Beleza, vamos pegar uma segunda situação. Vamos pegar esse aqui agora. Vamos fazer o gráfico com o -1. Então, venho aqui, faço a f de -1, 2 que multiplica -1 mais 4, faço aqui, isso aqui fica -2 mais 4, isso aqui vai ficar 2 positivo. Venho aqui e boto 2 aqui. Vamos pegar, fazer em azul agora isso aqui, ó. A f de 0. 2 vezes 0 mais 4. Aqui ó, vai ser cortado, vai ficar 4. Vamos para fazer esse outro aqui. Então, aqui fica a f de 1 igual a 2 vezes 1 mais 4.
Isso fica 2 mais 4, que vai ser igual a 6. Tá? Então, aqui fica 6. E o último nosso, vamos fazer o com 2 aqui. Então, AF de 2 igual a... Opa, teve um erro de sinal aqui. Aí eu fiz positivo. Já arrumo uma besteira aqui. Agora que eu fui ver o que eu fiz. Tá. Tanso. Você não repara que eu brigo comigo, tá? Tá, então esqueçam disso aqui, ó. Eu vou fazer ele positivo, mesmo que eu estava fazendo antes. E isso aqui vai ser 8. Beleza? Essa tabela aqui, ó, vai marcar os pontos no gráfico. Como é que a gente faz essa marcação desses pontos nesse gráfico aqui? Olha só. Vocês pegam esses números, vocês vão para um plano cartesiano, tá? Vamos para um plano cartesiano, aonde aqui vai ser o eixo X, aqui vai ser o eixo Y, perfeito? Y, X, 1, 2, menos 1, menos 2, vai até 8, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá aqui. Menos 2 e 0, aqui está ele. Menos 1 e 2, aqui está ele. 0 e 4, aqui está ele. 1 e 6, aqui. E o 2 e 8, aqui. Marcou esses pontos, tu vai pegar uma régua ou alguma situação nesse sentido, tá? E vai traçar o gráfico. Se essa linha que vocês fizeram não passar em cima de todos os seus pontos, alguma coisa está errada, tá? Por exemplo, se esse ponto aqui, ó, tá? Por aqui tá passando certinho. Se esse ponto aqui tivesse aqui em cima, ó, marcando, ou esse aqui tivesse aqui para baixo, algum cálculo está errado, tá? Então, observe que a gente consegue fazer essa situação aqui. Deixa eu só achar. Não é aqui, uma tabela de pontos aqui. Ó, qual é os números que a gente tem que colocar? Menos 2 e 0, menos 1 e 2, 0 e 4, 1 e 6, 2 e 8. Esses pontos aqui, ó, estão aqui nesse gráfico. Ó. Mesma coisa que a gente fez lá, a gente colocou aqui, ó. Beleza? Então, o que eu vou pedir? Pedir para ele trazer um traço disso aqui, tá? Se não passar em cima de todos eles, não vai. Tá feito o traço aqui. O que acontece? De novo, raiz da função, parte positiva, parte negativa. Esse primeiro exemplo aí, tranquilo, pessoal? Para mim tá tudo bem. Tudo tranquilo? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Tá. Existe uma outra maneira que eu perguntei para vocês, foi o seguinte: sair do gráfico para achar a equação. Eu acho que esse aí deu mais problema para vocês, porque eu preciso que vocês saibam sobre sistema de equações, tá? Então vamos lá, vamos pegar um desses então aí para nós brincar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar pontos qualquer, tá? Vamos pegar o do nosso aqui mesmo. Não, vamos chegar nesse aqui. Ó. Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, o menos 1 e 2, e 2 e 8, tá? Vamos descobrir o gráfico.
Ó, o ponto A é menos 1 e 2. O ponto B, 2 e 8. Daí esse aqui, e quero saber qual é a função do gráfico que passa por esses dois pontos. Bem, para fazer isso, a gente precisa lembrar que essa é a estrutura de uma equação de segundo grau. De segundo grau não, de primeiro grau, perdão. Tá? E para nós aqui, esse primeiro valor é x e esse segundo valor é y. Então, quando fala de x, quando fala para esse valor, eu vou colocar nesse local aqui. Quando fala em y, esse número vai entrar no lugar do y. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir. Substituir. Perfeito? Então, aqui, ó. Primeiro ponto A. Menos 1. Aqui, menos 1 não. O meu filho acordou, pessoal. Meu furacãozinho acordou. 2 igual a A vezes menos 1 mais B. Botando esse aqui. 8 igual a A vezes 2 mais B. Isso aqui acaba se formando um sistema de equação. Eu só vou ajeitar porque essa escrita dessa maneira aqui, ó, não é uma escrita usual. Normalmente vocês vão encontrar isso aqui assim, tá? E vocês não vão encontrar com a letra A e a letra B. Normalmente eles usam x e y. Mas como a gente está saindo de uma equação e vindo para cá, a gente vai usar o A e o B. O que a gente vai fazer com isso? Eu tenho... dessa coisa aqui eu posso sair por 3, 4 caminhos diferentes. Normalmente, a gente usa 2. Ou pela soma, ou pela substituição. Eu acho que vocês vão encontrar mais facilidade utilizando o algoritmo da soma, tá? O que é a soma? Que eu consiga, quando eu somar o A com A ou o B com o B, isso dê 0. Isso que vocês têm que fazer. Para fazer isso aqui, vocês podem multiplicar ou dividir qualquer uma dessas linhas aqui, ó, ou as duas linhas, se quiserem, por qualquer número. Volto a repetir, qualquer número. Se eu tivesse um 2 aqui, isso aqui zerava. Se eu tivesse um negativo aqui, aqui zerava. Eu vou fazer aqui que já está com sinal. Eu vou marcar aqui do lado, ó, que eu estou multiplicando por 2. Eu estou multiplicando por 2 esse número e esse número aqui. Isso chama-se propriedade distributiva. Vou botar aqui embaixo. Então, fica 4 menos 2A mais 2B. Na linha de baixo eu não fiz nada. 8, 2A mais B. Agora, eu consigo somar isso aqui, ó. Estou somando, ó. Somando, adicionando esse negócio. Aqui dá 12. Aqui acaba dando 0. E aqui fica 3B. Então, se fica 3B, esse 3 aqui está multiplicando, vem para cá dividindo. 12 dividido por 3 igual a B. Então, isso aqui fica B igual a 4. Beleza? Agora aqui, o que eu faço com esse B que eu encontrei aqui? O que eu faço com esse valor que eu encontrei aqui? Eu volto em qualquer uma dessas equações que eu montei aqui. No lugar do B, eu vou botar o valor que eu encontrei. Normalmente, a gente escolhe a mais simples. A mais simples é que tem menos números, menos sinais para incomodar. Para mim, a mais simples é essa aqui, tá? Então, eu vou puxar ela aqui para o ladinho. Vou puxar ela aqui para o ladinho. E vou reescrever ela aqui, ó. 8 igual a 2A mais B. No lugar desse B aqui, ó,
eu vou botar esse valor aqui, ó, 4. Então, vai ficar assim, ó. 8 igual a 2A mais 4. Esse 4 está somando, troco ele de lado, ele vai ficar 8 menos 4. Não esqueçam de inverter a operação. 2A. Aqui fica 4 igual a 2A. Esse 2 está multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Então, A igual a 2. Bem, encontrei os dois valores que eu precisava. O valor de A e o valor de B. O que eu faço com esses dois valores? Pessoal, eu faço o seguinte, tá? Eu venho aqui nessa equação, aqui em cima, ó, nessa primeira que a gente tem aqui, que eu vou reescrever ela aqui, ó, y igual a ax mais b, no lugar do a, eu vou botar o 2, então fica y igual a 2x mais, porque esse cara é positivo, 4. Ó, a equação que passa por esses dois pontos é essa equação aqui, que é a mesma que a gente está trabalhando desde o início. Essa é uma maneira de fazer, pessoal. Tem outras maneiras. Vocês encontram aí, até posso pensar em gravar 2 vídeos aí, separando as coisas de substituir e de soma, mas essa aqui é lá do 8º ano. Essa é uma outra maneira que foi pedido para vocês. Tranquilo? Turma, oi. Sim, Tranquilo, Tá tranquilo. indo. Boa. Tá de boa? de boa. Tá. Ótimo. Alguma pergunta em relação ao conteúdo que foi dado, os exercícios que foi dado para vocês, que eu possa ajudar vocês? Doutor, Tá dando eco. Aê, robô. Tá dando eco. Oi. Quem é que tá falando? O Arthur. É o Arthur? Ô, Arthur, escreve para mim porque tá dando eco. Escreve aqui no chat aqui do lado, aqui, ó, a perguntinha que eu respondo para ti. Mais alguém? Alguma pergunta daqui lá, povo? Teve, eu acho que foi o seu Lúcifer. Quem é o Lúcifer? a zoada a voz. Hã? Agora tá melhor. Agora. Melhorou? Era eu, Melhorou. professor. Só que entrei com conta errada. Tá, mas quem é o eu? Murilo. Murilo? Ah, Uhum. tá. Ah, Murilo! Tá. Ô, Arthur, tu tinha pergunta, Arthur? Não. Eu acho que foi o Murilo que fez uma pergunta para mim, tá? Lá no... Isso. É, aquela do F de 5, tá? Uhum. Então, olha Doutor, só. ele mandou pergunta ali, ó. Mandou? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu voltar para lá. Não, a fórmula de Bhaskara vai ser para função de segundo grau. A próximo conteúdo, nós vamos usar bastante fórmula de Bhaskara. Tanto que hoje eu ainda vou dar uma faladinha sobre ela para vocês. Tá? Mas aí eu vou fazer uma coisa, vou gravar a aula lá, vou explicar ela bonitinha, para poder fazer certinho, fazer uma recapitulação na próxima semana sobre fórmula de Bhaskara. Esse é o próximo assunto, porque daí, função de segundo grau, a gente precisa usar a fórmula de Bhaskara para resolver bastante isso. O Murilo me perguntou, né, como a gente resolve algo que seja assim, ó, a f de x igual, acho que foi essa aqui que estava na lista de vocês, 5x, porque não tem nada no b aqui, ó, b é 0. Bem, pessoal, as equações f de x igual a 5x, 4x, 3x, 2x, qualquer coisa que só seja um x aqui, ó, elas vão sempre passar aqui. E aí, o que acontece? Se a gente for fazer esse tipo de equação desse modo aqui, ó, vocês não vão conseguir fazer ela. Por que não? Quer ver? Vamos lá. Vamos tentar fazer essa aqui, ó. Que é o ponto, ó, é 0 e y, e x e 0. São os dois pontos que eu preciso, os dois pontos principais. Se eu for fazer essa aqui,
vai ficar o seguinte, no lugar do x, vai o 0, porque isso aqui é x, né? Então fica y igual a 5 vezes 0. Y vai ser 0. Então o ponto 0 e 0. Se eu for fazer para esse aqui, no lugar do y eu vou botar 0. Então fica 0 igual a 5x, 0 dividido por 5 vai ser 0. Então eu precisava de 2 pontos e os meus pontos acabaram sendo exatamente iguais. E por um ponto só, eu não tenho como fazer a minha reta. Eu preciso de 2 pontos diferentes para isso aqui. Então, quando cair dessa maneira, vocês podem fazer, né, da seguinte forma, né, que é mais tranquilo. Fez dessa aqui e viu que deu isso, escolhe um valor para colocar aqui. Ó. Qualquer valor que tu colocar aqui. Vamos pegar um positivo, então, a f de 1. 5 vezes 1. Então, a f de 1 vai ser 5. Então, eu tenho 2 pontos. Ó. Agora eu tenho o ponto 0 e 0, que é aqui, e tenho o ponto 1 e 5, que é aqui. Ó. E aí eu consigo fazer a reta. Essa é a situação desse tipo de questão. Então, esse tipo de questão, ela vai sempre passar aqui, ó. Posso colocar qualquer valor. Essa aqui é f de x. Se eu vim aqui botar a f de 5x, como foi pedido antes, ó, ela vai ser a mesma reta, passando aqui, só que essa abertura aqui, ó, ela é maior. Se eu botar isso como negativo, menos 3x, deixa eu trocar a cor para não ficar... Ó, ela vai vir para baixo, mas ela continua passando aqui. Então, essas desse tipo, ela sempre vai passar aqui no meio. Não tem outra maneira de ela ir para um lado ou para o outro. Diferentemente, tá? Se eu pegar aqui, ó. Se eu pegar a nossa equação, se eu trocar simplesmente um sinal dela, ó, nós estávamos aqui, cara, 2x mais 4. Nossa aula toda falando sobre ela. Tá aqui, ela desenhadinha, bonitinha, linda, ó. Passa no menos 2, passa no 4. Se eu trocar o sinal dessa equação e botar um negativo na frente, menos 2x, e deixar o mais 4, opa, mais 4, o que será que acontece com ela? Ó, ela vai vir para baixo, tá? Mas ela continua passando aqui no mais 4, porque as duas estruturas têm mais 4 no final. Se eu trocar, deixar o mais 2, fazer essa aqui, ó. Se eu continuar fazendo isto aqui. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é y igual a 2x mais 4. Se eu trocar esse aqui por menos 4, o que acontece com essa reta? Alguém se arrisca a dizer para onde é que ela vai? Povo. Alguém se arrisca a dizer onde é que ela vai? Não. Não? Ninguém quer se arriscar aí? Aqui é Pra assim. cima. Vai ser para cima. E onde é que... Se eu botar isso aqui assim, ó. Ó, eu vou escrever ali no negócio assim. Onde é que ela vai cortar o eixo X e o eixo Y? No 2 e no menos 4. No 2 e no menos 4? Tá, vamos ver então. Vamos botar lá e vamos ver a história. O legal disso é que a gente brinca, e essas brincadeiras vocês acham que não é muito sério, mas é essas situações aqui que fazem vocês entender a matéria, pessoal. Menos 4 Aí, ó. 2. Passou no eixo no 2 e passou no eixo no 4. As retas vão se cortar? Não. Por quê? Alguém sabe dizer por que elas não se cortam? Também não. A reta rosa e a reta verde não se cruzam? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque esses caras aqui são iguais, ó.
Só por isso. Se eu vim aqui botar uma terceira conta, tá? Vou... cadê aqui? Vou continuar com 2x, tá? Só que agora eu vou botar mais 1. Vou botar em amarelo. Não se corta? Essa é a situação. Retas paralelas, tá? São retas que têm o A como mesmo valor. Ah, mas se eu botar assim, ó. 4x mais 8. Será que ela vai cortar agora? Porque o 4 é diferente, ó. Vai. Ó. Ela cortou. Então, mudou o x aqui, a situação. Na verdade, não é nem mudar o x, é uma outra análise. Mas, a grosso modo, a gente pode pensar dessa maneira. Iguais, elas não vão se cortar. E se for negativo, o mesmo pensamento, tá? Bem, voltamos para lá. Perguntas. Alguma outra pergunta relacionada à matéria que vocês tiveram que fazer os exercícios? Deixa eu dar uma olhada aqui que eu perguntei para vocês, que eu já nem lembro mais. Faça o estudo do sinal. Ah, tá. O estudo do sinal daquela função que passa aqui no meio. Né? Tá na página 109 do livro de vocês. Eu não pedi nada para guardar o burrinho. 109 do livro de vocês. E era essa aqui mesmo, só que não era 5x, era menos 5x, tá? Então, o procedimento é o mesmo. Vou fazer o gráfico aqui. Vou fazer o gráfico da 38E, tá? 6x. Vocês tinham que fazer isso aqui, não sei se tinham que me entregar, o que tinham que fazer, mas tá aí. Tá feito aqui. Estudo do sinal. Para onde é que ela é positiva, para onde é que ela é negativa? Ela vai ser positiva desse ponto para cima e ela vai ser negativa desse ponto para baixo. Se esse negócio fosse negativo, aí a coisa já se inverte de situação. Desse ponto para cá ela é positiva, desse ponto para lá ela é negativa, tá? Olhem os sombreados de vocês. O sombreado de vocês é sempre entre a reta X e o gráfico que vocês traçaram. Beleza? Eu vou voltar para a questão do livro. Aí, vocês tinham que fazer o estudo do sinal, tá? O estudo do sinal de vocês era em cima dessa equação aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui, pessoal, essa é a parte positiva. Essa é a parte negativa. As perguntas que vocês respondem são sempre as mesmas. Para onde o y vai ser positivo, para onde o y vai ser igual a 0 e para onde o y vai ser menor do que 0. Onde é que ele vai ser maior do que 0? Deste ponto, que é a raiz, tá? Para frente. Então, seria para essa parte aqui, ó. Então, ele vai ser maior do que 0. Onde é que ele vai ser negativo? Nesse pontinho aqui. Nesse pontinho aqui é quando x é igual a 0. Quando é que ele vai ser negativo? Quando ele for dessa parte para trás. O x menor que 0. Beleza? Professor, Ah, a raiz é onde corta no eixo X. sempre é onde corta no eixo x. Para te achar a raiz da função, tu nem precisa fazer todo o gráfico, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente só precisa saber esse ponto, tá? Essa equação aqui ela é muito fácil de ser feita. Vou pegar uma outra equação, tá? Aqui, ó. Pediu para fazer o estudo do sinal. Um modo prático de fazer ele é esse aqui, ó. Vamos pegar uma função aqui. A f de x igual a 3x mais 5. Já botei uma fração para vocês não reclamarem que eu não expliquei de fração. A gente sabe que vai ser uma reta, perfeito? O gráfico vai ser uma reta. Nós só precisamos olhar para o eixo x.
Precisamos descobrir onde é que ele corta. Então, esse gráfico ele vai ser algo assim, ó. Ele vai cortar esse gráfico aqui. A pergunta é, que ponto é esse? Quem é esse cara aqui, ó? Tá? Para nós fazer isso aqui, basta a gente fazer isso aqui, ó. Menos B sobre A e 0. Ah, Michael, eu não vou gravar isso aqui. Beleza. Então, grava isso aqui. Quem é o valor de x quando o y for 0? E faz essa conta aqui. No lugar desse cara aqui, tu vai vir aqui e bota 0. 3x mais 5. Botei esse 5 para o lado de lá, ficou menos 5, igual a 3x. Esse está multiplicando. Passa dividindo. E se nós for fazer essa divisão aqui, tá? Se nós for fazer essa divisão, que vocês adoram pegar uma calculadora, né? Nunca vi gostar de calculadora na minha vida. Cadê minha calculadora aqui do aplicativo? Aqui, não é calendário, é calculadora. Aqui, ó. Vocês adoram vir aqui e pegar a calculadora e fazer essa divisão aqui. 5 dividido por 3. Isso aqui é uma dízima. E quando der dízima, não trabalhem com dízima, deixem ele em forma de fração. Ah, vai estar errado? Não, não vai estar errado, tá, pessoal? Vai estar certinho. Então, quem é esse ponto aqui? Esse ponto aqui é o ponto que a gente achou menos 5 terços e 0. Então, eu sei que essa parte aqui é positiva e a parte de baixo é negativa. Para mim responder isto aqui, eu preciso somente disso aqui. Ó. Então, vamos lá. Quando é que ele vai ser positiva? Quando a coisa for maior que esse cara aqui. Maior, opa, tô falando do x. X maior que menos 5 terços. Quando é que esse cara vai ser igual a 0? Quando for igual a esse ponto aqui. X igual a menos 5 terços. Quando é que ele vai ser negativo? Quando ele for para baixo disso aqui. Uma outra coisa que é legal de chamar a atenção, tá? Reparem que quando o A é positivo, isso aqui estão todos iguais, ó, para o mesmo lado. Se a gente chegar a fazer isso aqui para uma coisa negativa, menos 3x mais 7. Vamos lá, vou fazer aqui. Aqui é o eixo x, sei que ele vai ser cortado de cima para baixo, porque é negativo, então ele vai ser cortado assim. E vamos descobrir esse cara aqui, ó. Eu sei que aqui é positivo e aqui é negativo, tá? Como é que eu descubro isso? Fazendo a pergunta aquela, ó. Fazendo essa pergunta, qual é o valor de x quando isso aqui for 0? Quem é esse aqui? É esse cara aqui, ó. Então, é 0 igual a menos 3x mais 7. Esse vai para o lado de lá, então fica menos 7 igual a menos 3x. Isso daqui está dividindo, está multiplicando, passa dividindo. E aqui nós vamos ter que tomar só o cuidado com o sinal, porque é menos e menos é mais. Então, isso aqui 7 terços de x. Descobri o ponto, ó. 7 terços e 0. Vou analisar a minha situação. Quando é que vai ser positivo? Quando é que vai ser igual a 0? Quando é que vai ser negativo? Perfeito? Então, o que vai acontecer? Quando é que ele vai ser positivo? Desse ponto para trás aqui, ó. Então, quando ele for menor que isso aqui. Então, quando o x for menor que 7 terços. Quando é que ele vai ser negativo? Quando ele for para maior que esse aqui, ó. X maior que 7 terços. E quando é que ele vai ser igual a 0? Quando for igual a esse ponto. X igual a 7 terços. Então, reparem, ó. Olhem para esses sinais aqui de maior, ó. Estão com os lados contrários. Por que eles estão com os lados contrários? Porque isso aqui era negativo. Ó, quando ele é positivo, para o mesmo lado.
Quando ele é negativo, os lados contrários. Essa é uma boa observação. E essa é a maneira de fazer a raiz. Não precisa fazer o gráfico inteiro. Bem, que depois que tu encontrou isso aqui, ó, fazer o gráfico é barbada, porque o próximo ponto onde ele vai cortar, onde ele vai continuar aqui, ó, se eu viesse para fazer o gráfico aqui, ó, onde é que ele vai cortar? Aqui é o eixo Y. Onde é que ele vai cortar aqui, ó? É isso aqui, ó. Aqui é no ponto 7. Tá feito o gráfico, ó, de vocês. Entenderam a jogada? Perguntas? No. Nope. Compreenderam tudo? Eu vou continuar dando aula assim, então. É mais bonito, Pode né? dar, senhor. É mais bonito, né? Mais fácil. Por mim Só marca também. num horário diferente. A gente não acorda. Por quê? Por que horário diferente, esses dorminhoco? Eu durmo. É um dia na semana que eu te chamei cedo. Mas Não eu posso gosto de fazer. Vou fazer Posso mais. chamar então, tarde? né? Eu posso chamar tarde. Quem sabe semana que vem eu chamo à tarde para É bom. mudar um pouquinho. Porque a gente tem aluno aí de tudo quanto é turma, né? Tem tudo quanto é turma aqui. É para ter da 100, 101, 102 e 104. Então eu chamei 4 turmas para ter 17. Deveria ter mais. Como estão preocupados, hein? Meu pai do céu. Não Bem, dá. pessoal, Então, assim, tô ó. dormindo. Então, tudo dormindo, tudo uns poia. Não é esse aqui que eu quero. Eu quero. Cadê que eu quero? Isso aqui. Então, olha só. Então, eu vou chamar na próxima semana. Então, e aí vocês falam para os colegas de vocês que a coisa é um pouquinho diferente. Eu não vou ficar sentado falando com vocês. Que matemática não tem como ficar falando. Eu tenho que mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Tá? Para a semana que vem, a gente vai ter que voltar a estudar, fazer uma revisão agora da equação do segundo grau, que tem essa fórmula aqui, que vocês viram ano passado, que se resolvia essa coisa chamada fórmula de Bhaskara. Alguns de vocês viram ela assim, tá? Por 2A. Outros viram separadamente, vendo delta B quadrado menos 4AC, assim. Nós vamos dar uma estudada nela. Por que a gente vai estudar ela? Porque ela nos dá as coisas que a gente necessita para fazer os gráficos de função de segundo grau, que os gráficos de função de segundo grau são gráficos agora que não são mais retas. Nós vamos estudar curvas, ó. Vou botar uma x quadrado mais 5x menos 6. Deixa eu ver se isso aqui dá legal. Dá. Ó, nós vamos estudar isso aqui agora. Nós vamos ter que fazer gráficos dessa maneira aqui, ó. Então, semana que vem, eu chamo vocês de novo para fazer uma revisão de toda a resolutiva da equação de segundo grau, para na outra semana cair em cima dessa situação aqui, tá? Aí nós vamos para equação de segundo grau, aí nós vamos descobrir onde é que é positivo, onde é que é negativo, quais são os pontos principais, toda essa parte aqui.